Olá, queridos irmãos do Evangelho da Noite. Vamos dar início ao nosso culto de hoje, do dia 29 de julho de 2021, lendo a página do livro Fonte Viva. É a lição 103, Esperar e Alcançar. E assim, esperando, com paciência, alcançou a promessa. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda a parte. Vou mudar de página. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. E se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimentos em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso querido patrono São Francisco de Assis. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade. Graças à egrégora do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Senhor Jesus, aos teus pés, mais uma vez, queremos agradecer a semana que se passou, todo o amparo, a proteção e a inspiração, todas as oportunidades, todas as bênçãos que recebemos, e agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez aos teus pés para realizarmos esse culto do Evangelho da Noite na Catedral Ampliada da Aliança da Fraternidade. Jesus, que durante esses minutos que passaremos juntos, possamos então contribuir
para a psicosfera universal e do nosso planeta, em primeira instância, contribuir para a saúde do planeta, para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada e para a transição planetária. Que durante essa hora possamos receber os espíritos abençoados das egrégoras superiores e da nossa egrégora. Que possamos então, Senhor, sermos beneficiados com essa visita e, Senhor, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Irmãozinhos, graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para continuarmos estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa vez, através das palavras de Mateus. Então, temos estudado esse Evangelho agora nesse momento, estamos estudando o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 26, que é um capítulo interminável. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje vai estudar do versículo 31 ao 35. O capítulo tem 75 versículos, a gente tem muita coisa a dizer, porque está chegando ao final, né? O Evangelho de Mateus só tem 28 capítulos, tá? Então, o Mateus fez mais ou menos o que o Pastorino faz, só que o Pastorino faz em pequenos motivos. Por exemplo, essa passagem de 31 a 35, o Pastorino deu o nome de aviso a Pedro. E é uma passagem que todo mundo conhece e que é retratada pelos 4 evangelistas. É uma passagem importante, não é? E aí, sabe o que diz em Mateus? Diz assim, ó. Então disse-lhe Jesus, todos vós escandalizareis de mim nesta noite. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ele dá ali, né, nos minutos, já acabou a Santa Ceia, saíram todos a cantar, foram lá para o Monte das Oliveiras e eles estão lá reunidos. Mas depois que eu despertar, vos precederei na Galileia. Eles não devem... Primeiro eles estavam sabendo se ele ia morrer metaforicamente ou de verdade. E ainda mais assim, que depois ele ia ressuscitar e vos precederei na Galileia. Quer dizer, ainda eu vou morrer, vou renascer, ainda vou chegar lá antes. Respondendo, porém, Pedro disse-lhe, se todos se escandalizarem de ti, de modo algum eu me escandalizarei. Falou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, se ainda devesse morrer contigo, de modo algum te negarei. Igualmente também disseram todos os discípulos. Isso é Mateus. Aí o que a gente vê? Claro, todos vão narrar essa passagem, citando esse dito dele, dos 3, o do galo cantar 3 vezes e Pedro negar, mas eles vão complementando. Então, vamos ver aqui. Complementa bastante. Mas o que eu destaco daqui? E disse-lhe Jesus, todos vos... Primeiro assim, vamos entender esse verbo escandalizar. Todos vão ficar perplexos, assustados
pelo que vai acontecer comigo. É isso que ele quer falar. Todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso é uma citação do Velho Testamento. Se não me engano, Jacó. É uma citação do Velho Testamento. Mas depois de eu despertar, vos precederei na Galiléia. Eu estou lendo Marcos agora e as frases são as mesmas. Mas Pedro disse-lhe que todos se escandalizem, mas eu não. Escandalizem, mas eu não. E Jesus lhes disse: em verdade digo-te que tu hoje, nesta noite, antes do galo cantar, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Antes do galo cantar, né? O galo cantou cocoricó, cocoricó, 2 vezes. Os outros dizem só antes do galo cantar. Mas, repetindo, ele dizia, Pedro, se eu devesse morrer contigo, de modo algum te negaria. Ou seja, ainda que eu devesse morrer agora contigo. Do mesmo modo, diziam todos. Agora, o que é mais interessante é que o João, que é sempre iniciático, ele vai usar menos versículos, mas olha como é que ele começa a narrativa. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, aonde vais? Respondeu-lhe Jesus: aonde vou, não me podes agora seguir, mas seguirás mais tarde. Porque ele vai morrer e vai ao Pai, né? Entende? Porque, lembra que eu falei que ele também está passando pela iniciação dele, mudança de nível crístico, né? Então ele vai cumprir a tarefa aqui na Terra e ele vai lá ao Pai, né? Tanto é que quando ele aparece para Maria Madalena, também eu acho que é a narrativa de João, ele fala: não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Olha, que é uma coisa altamente iniciática. Eu nem sei o valor dessas palavras, né? Tem alguma coisa a ver com materialização, com o corpo fluídico, porque o corpo que ele usou na terra, que os soldados pegaram, enfiaram lança, né? Que esse povo aí não tinha questão nenhuma de que o corpo fluídico de Jesus, né? Eles pegaram mesmo, botaram taxa, pregaram na cruz, né? O José de Arimateia vai tirar ele da cruz, vai levar... Esse corpo aí, vem alguém falar: ah, não, era um corpo que era... ele não era igual ao nosso, certamente não, mas ele era palpável. Sangrava, dava para botar coroa de espinhos. Só que esse corpo aí, tem a impressão que já não existe mais, ele desmaterializou. Não me toques, ainda não fui ao Pai, porque o que ela estava vendo provavelmente era um corpo só fluídico. Tá? Até porque aparece e desaparece e vai aparecer lá no meio deles, né? Vai passar, entrar na casa com tudo fechado. Aí disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Isso é João, tá vendo como é que é tudo iniciático, tudo num outro nível, né? Aí disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Sobre ti aplicarei minha alma. Isso é um sermão que Jesus já tinha falado. Respondeu Jesus: aplicarás tua alma sobre mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que 3 vezes me tenhas negado. Olha isso. Então, assim, é muito importante, todos eles narram, e vamos... Por quê, né? Por que narram? Em Lucas: Simão, eis que o antagonista vos reivindicará para ajoelhar-vos com o trigo. Mas eu orei por ti, isso era Jesus falando para Simão, Pedro. Mas eu orei por ti para que não fraquejasse tua fidelidade. E tu, quando tornares,
apoia teus irmãos. Então você vê que é um complemento. Que Jesus orou por ele, não tem nos outros. Que Jesus orou pelo Pedro, porque ele sabe que o Pedro vai fraquejar e que isso vai ser arrasador para Pedro. E ele, se ele não orasse, se ele não estivesse ali junto e não falasse isso, talvez Pedro ficasse tão decepcionado com ele mesmo, que ele vai negar, né, 3 vezes, que ele talvez nem recobrasse sua missão, ficasse abalado mesmo, né? Ele vai ficar surpreso com ele mesmo. Principalmente porque ele disse que se ele tivesse que morrer ali naquela hora com Jesus, ele morreria. Ele disse, não, eu não vou te abandonar. E o resto dos discípulos falaram, eu também não. Então, mais orei por ti para que não fraquejasse tua fidelidade. E tu, quando tornares, apoia teus irmãos. Então, em Pedro vai ser decisivo, né? Para que a palavra continue sendo disseminada. Ele disse-lhe, Senhor, o Pedro, estou preparado a ir contigo tanto para o cárcere quanto para a morte. Disse-lhe ele, Jesus, digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes me tenha negado conhecer. Ou seja, né? Pedro, depois de tanta veemência, vai ficar arrasado. Vamos ver aqui no Marcos. Repetindo, mas... Então, o que nós temos aqui? Vamos ver. Todos eles, e aí, se você for arrumar direitinho, eles estão contando a mesma história e cada um foi acrescentando um detalhe diferente. O João disse que o Pedro indicou aonde vais, né, perguntou. E aí ele fala, quer dizer, o João mais iniciático. Senhor, aonde vais? Respondeu-lhe Jesus, aonde vou, não me podes agora seguir, mas seguirás mais tarde. Isso é muito importante. Porque ele está dizendo o seguinte, apesar de tudo, apesar de você me negar, olha, e ele está dizendo para Pedro, não, está dizendo para a gente, né? Ele está dizendo para todos nós. E aí, isso está em João, né? Aí eu lembrei aqui, olha que maravilha, que tem lá em João 21. O Evangelho de João só tem 21 capítulos. Então, olha o que tem no capítulo 21. Vamos ver aqui. Tá. Um capítulo. E é versículo, não é um dos primeiros, não. É versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Isso é aquela passagem, Jesus já morreu, Jesus já apareceu para eles, essa é a 3ª vez, né? E as outras 2 vezes que ele apareceu para eles, discípulos, porque ele já apareceu uma vez para Maria Madalena, né? Mas os discípulos não estavam. Ele manda um recado para ela levar para os discípulos. Depois, lá dentro, todo mundo fechado, porque a cidade estava empolvorosa, estavam caçando cabeça de seguidores do Cristo, não tinha nome de cristão ainda. Então, Jesus já está morto, aparece 2 vezes dentro lá da congregação deles, onde eles estavam reunidos, né? Inclusive Maria lá também, que João está cuidando de Maria, né? João foi designado. E aí, Jesus aparece para eles, é aquele episódio da beira da praia, que eles estão lá reunidos, eles são pescadores,
Jesus já foi crucificado. A Páscoa já acabou, então a vida seguiu. E então eles têm que comer, né? Eles têm que ter comida. E eles são pescadores, foram pescar. Um grupo bom. E aí, só que eles não estavam conseguindo pegar nada. Aí aparece essa pessoa que eles não reconhecem. Olha o que é um corpo fluídico, hein? Porque, na verdade, não foram eles só, né? Maria Madalena, quando ele aparece, não reconhece. Os apóstolos lá, no caminho para Emaús, eles andam quilômetros com Jesus sem conhecer, sem reconhecer. Só vão reconhecer quando eles chegam lá na cidade, que vão fazer uma refeição. E aí, quando Jesus parte o pão, eles, né, conseguem pelo todo, não pela cara, porque é um corpo muito diferente, deve ser uma coisa resplandecente, sendo diferente daquele corpo que eles conheceram, né? Eles agora estão vendo um corpo que é só energia, né? Então você vê como é que não reconhece. Quem não reconhece, não reconhece mesmo, né? Entendeu? Até porque é um corpo muito mais elevado, e então deve ter uma transformação vibratória que, quando chega nos nossos olhos de não ver, a gente já percebe de maneira que não diferente, né? Não é igual. E aí ele fala, vocês têm comida? Ah, não temos não. Aí ele falou, joga a rede aqui no lado direito. Aí eles pegam, jogam e é aquele show de peixes, né? Aí eles puxam para a terra. Aí o João, o apóstolo, que era mais chegado energeticamente a Jesus, aí ele fala para Simão Pedro, o segundo apóstolo mais chegado, fala, é o Senhor. Aí você vê que o João só que percebeu. Aí o Pedro tá nu, se joga na água, veste a roupa. E aí eles vão comer. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros, ou em outras traduções, apacenta minhas ovelhas. Mas o apacenta minhas ovelhas cuide dos meus cordeiros ou das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus para Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse para Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, pois Jesus lhe tem perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Eu nunca vi ninguém fazer correlação entre as três negativas de Pedro, que já aconteceu, mesmo no Evangelho de João, já aconteceu. As negativas, né, as três negativas já aconteceram. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. É no capítulo 13. No Evangelho de João, a gente está no 21. Essa passagem que eu acabei de ler é 21. Tá? Terminando o Evangelho. Então, e aí essa questão é no capítulo que ele narra Jesus dizendo para Pedro que ele vai negá-lo 3 vezes antes do galo cantar, é aqui no capítulo 13. Então, o que a gente está vendo aqui, hein?
é quase que uma redenção de Pedro. Pedro também, eu acho que não notou, quer dizer, acho não, né? Pelo menos na hora não demonstrou. Se notou, não demonstrou. Que é o seguinte, a coisa está acontecendo ali. Os apóstolos, eles são a gente, né? Não exatamente assim, eram pessoas evoluídas, tanto é que foram chamados pelo Cristo. Mas eles eram muito mais discípulos iniciáticos com firme propósito de vencer do que já estavam, já eram sãos, já eram santos. Então isso mostra que eu sempre falo, que quando chegou lá na hora, Jesus vai voltar para o outro plano, não tinha ninguém convertido, mesmo. Porque os mais convertidos, que eram os mais chegados a Jesus, era o Pedro e o irmão André. O João, esse João evangelista, que era primo de Jesus, era o apóstolo mais amado, e o Filipe, que foram os 4, né? Teve também um que foi convidado, e o Tomé, que era irmão de João, também era sobrinho de Jesus. Mas ele não está aí nesse evento. Então esses 4 eram os mais evoluídos também, né? Tanto é que João vai ficar com Maria até a morte, João não vai ser martirizado, mas vai escrever, vai fechar o evangelho, né? E o Pedro vai ser sobre quem a igreja vai ser fundada, né? O Filipe vai ter uma participação na divulgação do evangelho lá para os lados da África muito importantes, né? E Pedro, João e o André também, que é irmão do Simão Pedro, também vai atuar na base. Esses aí que eram mais chegados, eles eram os que você diria assim, poxa, Pedro estava o tempo todo ali com Jesus, olha o que ele falou, eu morreria por você, né? Digo-te, Pedro, que não cantará. Senhor, estou preparado a ir contigo tanto para o cárcere quanto para a morte. Isso é de Pedro falando para Jesus. Entendeu? Então você diria o quê? Você diria, esse daí está convertido mesmo. Só que ele, na hora do pega para capar, ele vai negar 3 vezes. Né? Que 3 é 3, número iniciático, relativo à espiritualidade. Então, assim, não estava ainda convertido espiritualmente. Agora, ele é ruim, é o último dos seres? Claro que não. O que está aparecendo aqui para a gente, que o próprio Jesus fala para ele, né? Simão, Simão, eis que o antagonista vos reivindica para ajoelhar-se como o trigo. Joeirar-vos como o trigo. Separar, né? A espiga do trigo, não é o joio do trigo, não, mas separar as espigas do trigo palhento. Mas eu orei por ti para que não fraquejasse tua fidelidade, e tu, quando retornares, apoia teus irmãos. Ou seja, você vai fraquejar. Porque a conversão de todos eles só vai se dar lá em Atos dos Apóstolos. Tá? No primeiro capítulo, quando Jesus vai aparecer, ele vai fazer lá aquele curso de 40 dias, e no capítulo 2 eles vão receber o batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, e aí eles vão estar convertidos. Eles vão efetivamente receber essa face de Deus. Então, mas assim, eram todos horrorosos? Não, eram homens a caminho da cristificação, da santificação, como nós.
ainda no outro estudo, num outro grupo, essa semana, quer dizer, na semana passada, na sexta-feira agora passada, tinha um irmão falando, nossa, mas eu erro muito, eu não consigo, né? Meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? Porque o tópico que a gente estava estudando, né, perdoar o inimigo, todo mundo estava desesperado, dizendo, poxa, né, mas até que ponto a gente perdoa? E, na verdade, a gente está numa doutrina que sabe que a gente não vai virar santo da noite para o dia. Pode, né? Você pode acordar no dia seguinte, mas não é o usual. E Jesus sabe disso. Ele está falando, Jesus orou para Pedro, porque ele tinha que ter Pedro inteiro. Depois que o Pedro negasse, que caísse, vai cair num pranto convulsivo, vai ficar deprimido. Ele precisava que Pedro se recobrasse para retomar a sua pregação, o seu apostolado, que nem começou propriamente dito. Então, você vê, e aí na passagem que eu li para vocês, que já estão lá na praia, e que ele pergunta 3 vezes para Pedro, e Pedro fica magoado, tipo assim, Jesus não está acreditando em mim. Pedro estava completamente recobrado, ele nem estava lembrando mais que negou 3 vezes Jesus. Jesus estava reacendendo essa chama, porque olha agora já aconteceu. Ele já morreu, ele já voltou, ele já apareceu para todo mundo, já mostrou a ferida, o Tomé já enfiou o dedo. Um show. Agora Jesus está precisando que esses homens realmente se convertam e peguem a sua cruz e saiam para o mundo, que agora é com eles, não é mais com Jesus. Entende a importância disso? Então é muito bonita essa passagem, não é à toa que os 4 relataram, né? E não exatamente igual, eles foram colocando coisas que, se você olhar, se fizer uma fusão dos textos, dá para fazer uma historinha só, tá? Começando com o que o João, por onde João começa, né? Pedro perguntando aonde é que o Senhor vai. Aonde vais? Respondeu Jesus, aonde vou, não podes ir agora, mas seguirás mais tarde. Olha que lindo. Sabendo que Pedro vai negá-lo 3 vezes. Então é isso que ele está demonstrando, que é para quem? Para eles, porque essa história de fazer estudo de evangelho fica sempre parecendo que foi lá para os apóstolos, foi lá para o povo daquela época, foi para o Herodes e os comandantes, mas ele está falando com a gente, somos nós, né? Somos nós que negamos o Cristo várias vezes. O galo cantou, o galo viveu, o galo morreu, veio outro galo e a gente está negando. Até hoje. Mas tem a possibilidade de retomar no dia seguinte, na hora seguinte. Há a possibilidade de retomar a tarefa. É isso que o Evangelho de hoje nos traz. Vamos nos colocar confortavelmente para passarmos para nosso passe. Que para quem está chegando pela primeira vez, eu vou ler o passe, é composto de 4 mantras, e eu vou lê-los, vocês vão seguindo mentalmente, sentado confortavelmente, e seus guias, protetores espirituais, anjos guardiões, vão aplicar o passe em vocês. Vai aplicar em vocês, na casa de vocês e nos queridos irmãos que estão relacionados, quer sejam família consanguínea ou família vibracional. Se quem quiser botar uma água para fluidificar, mas eu vou pedir para fluidificar a água toda da casa, da geladeira, quiçá do prédio, para beneficiar toda a sua
sua vizinhança, tá? Que esse culto, ele é em prol da humanidade terrena, né? Então agora, sente-se confortavelmente e vamos elevar nossas mentes aos nossos guias e protetores espirituais e à falange, os espíritos da falange de Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo na nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos queridos espíritos protetores, individuais e de família. Graças a toda essa espiritualidade que tanto nos auxilia, os espíritos amigos e simpáticos, que eles possam nesse instante, Senhor, fluidificar a água que está em nosso copo, em nossa garrafa, em nossa geladeira, em nosso filtro, e que de forma a beneficiar todos os nossos vizinhos e todos os irmãos que estão no raio de ação desse culto, que todas essas águas possam ser fluidificadas de forma a conterem os fluidos necessários, Senhor, aos nossos reequilíbrios, aos reequilíbrios dos nossos corpos, que são os nossos templos.
que elas possam receber o fluido benéfico da natureza, trazido pelos queridos irmãos devas da natureza, elementais, todos esses outros irmãos que são responsáveis por esses outros elos energéticos, né? Assim como aqueles que encaminham as energias menos ditosas dos nossos lares, dos nossos corpos, que são os nossos templos, assim como esses outros que tanto nos auxiliam, que tanto nos envolvem e nos auxiliam na nossa cura, encaminhando os fluidos menos ditosos, que porventura existam em nosso lar, que porventura existam em nossos corpos. Dessa forma, Senhor, conclamamos, Senhor, a energia do Arcanjo São Rafael, que venha restaurar vibracionalmente os nossos lares físicos e espirituais, todos esses outros núcleos familiares que pertencem à nossa família consanguínea e à nossa família energética e espiritual, desse ON. Senhor Jesus, mandar também uma grande bola, Senhor, de vibração para a saúde da humanidade encarnada e desencarnada e para a transição planetária. Uma outra quanto de energia mandamos para os governantes, Senhor. Para os governantes do nosso país, em todas as instâncias, para todas as pessoas que possuem poder de decisão nesse país. Os ministros do Tribunal Superior, Tribunal Federal e todos as outras instâncias de governo, estadual, municipal, secretários de saúde, de educação, que todos sejam abençoados, envoltos suas mentes e seus corações, Senhor. Dessa forma, Senhor, abençoa também todos esses nossos queridos amigos espirituais, todos esses trabalhadores da espiritualidade. Rogamos para que eles possam também estar recebendo um quanto de luz que nós estamos pedindo para eles, principalmente aqueles que trabalham junto a nós, Jesus Cristo, então, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Que a luz do Cristo permaneça conosco, agora, hoje e sempre, e abençoe essa semana que está começando hoje. Graças a Deus.